Olá pessoal, aqui é o professor Alisson da disciplina de APM, segundo ano técnico, Administração da Produção e Materiais. Na primeira trilha vocês conheceram quais são as atividades da gestão de estoques, do almoxarifado. Hoje, nessa segunda trilha, a gente vai conhecer os tipos de estoques, quais são esses materiais, a natureza desses materiais, ok? Então, para a gente não perder tempo, vamos lá. Tipos de estoques. Estoques de matérias-primas são os utilizados no processo de transformação do produto. É igual aquele exemplo do sistema que a gente trabalhou no primeiro ano, né? Vai ter o input com a matéria-prima, vai ter o recurso de transformação e o produto acabado. Por exemplo, se eu tiver a matéria-prima um papel, recurso de transformação, vai ser toda a transformação com fábrica, com as pessoas, mão de obra, o maquinário, e no final vai ter um produto final que vai ser um caderno, por exemplo, o produto acabado. Então, essa matéria-prima teve uma transformação. Então, ela passa pelos três estágios ali, né? Então, o estágio da matéria-prima, a matéria-prima é dividida entre material direto e indireto. O que seria o material direto? Agrega um valor ao produto, ou seja, sai como produto final. Nesse exemplo que tem na nossa trilha, o exemplo é um pneu, copo do liquidificador, elas ainda é um material direto, assim, é utilizado, por exemplo, o plástico para fazer o copo do liquidificador é um material direto. O nosso caderno, no outro exemplo ali, o material direto quem que é? O papel, ele é utilizado ali, ele é material direto, ele compõe o produto. Material indireto, isso dentro do grupo das matérias-primas, ainda tem o material indireto, eles não agregam valor ao produto e não saem como produto final. Exemplo, um óleo lubrificante de uma máquina, um grafite de usinagem, é algo assim que você utiliza na tua fábrica, mas ele não compõe o produto final. Por exemplo, até mesmo no nosso, por exemplo, eu estou trabalhando lá numa oficina, daí está produzindo um item. O que compõe o item é produto direto, é material direto. Agora, por exemplo, se eu usar um produto para limpar a mesa, uma graxa para lubrificar uma ferramenta de trabalho, esses são matérias-primas, são materiais indiretos. Eles não compõem o produto. Então, o material direto está dentro do produto, compõe o produto, ele agrega valor e é vendido, ele é transformado. E o indireto ele é um produto auxiliar ali. Ele não vai fazer parte do produto, mas ele vai ser utilizado em alguma parte do processo ali para auxiliar a produção, ok? Segunda etapa, estoques de produto em processo. São aqueles produtos que ainda não está no meio da transformação, não é nem matéria-prima e nem é produto acabado. Então, por exemplo, são os itens que já entraram em processo, mas ainda não estão acabados. Exemplo, um chassi montado de um automóvel. Então, ele ainda não finalizou o automóvel, então ele está no meio do processo. Ou o nosso exemplo do caderno lá também. O papel veio, cortou, fez a impressão, mas ele ainda não foi encadernado, não foi finalizado. Então ele está ali como um semi-acabado, né? Ele está em processo, ele está semi-acabado. Em contrapartida, a gente vai ter também os estoques de produtos acabados. Como o nome já diz, é o produto final, né? São os itens já prontos para entrega ao consumidor final. Exemplo, uma máquina, é um automóvel. Existe também, pessoal, os estoques em trânsito ou estoque no canal. São matérias-primas ou produtos semi-acabados ou que segue de um agente do canal de uma unidade fabril a outra. Então é o transporte. Às vezes, por exemplo, eu tenho duas unidades na empresa e a matéria-prima está em uma, mas as máquinas estão em outra. Eu preciso mandar essa matéria-prima para minha outra unidade de trabalho. Então ela vai ser transportada ali, então ela vai estar em trânsito. Remessa de peças de um fornecedor é um exemplo disto. Estoques em consignação são os materiais que continuam sendo do fornecedor até que sejam vendidos. Exemplo, bebidas para eventos. Isso daí é bem tranquilo da gente saber o que é consignação, né? Daí o que foi vendido, eles acertam entre eles e o que sobra de produto volta. É muito interessante essa parte de estoque em consignação. A gente também pode dividir os tipos de estoques pela natureza. Um exemplo. Vamos falar agora um pouco de demanda e estoque. Estoque especulativo são estoques mantidos para especulação de grandes ganhos futuros, seja com altas de preços, ou seja com a sazonalidade, né? Numa época do ano está alto, no outro está baixo, é sazonal. Um exemplo dos cadernos, né? Se a gente for verificar caderno, né? Ele vende muito no início das voltas às aulas. Então, no início do ano, a fabricação é feita antes, mas no início do ano vende muito, e depois no retorno do meio do ano também vende bastante. Eles são estoques especulativos. Eles têm até uma previsão financeira. Se eu sei que é sazonal, eu sei que eu vou faturar mais naquela época do ano. Então é uma forma da empresa até se planejar melhor. Produtos,
materiais preciosos, material de construção, algumas épocas. Então, é um estoque especulativo, que você consegue negociar um preço em determinada época. Às vezes, na agricultura é bem interessante isso. Às vezes um produto que não é daquela época, para você comprar ele, ele fica mais caro. E quando está em época da colheita, tudo já cai o preço. Então, tem muito a ver com isso também. Estoques regulares ou cíclicos são estoques de manutenção entre os reabastecimentos. São estoques regulares, é um produto A que gira sempre, né? Um produto com alta frequência, então dificilmente ele vai faltar e é algo que você precisa. Por exemplo, se eu sou uma empresa que trabalha numa gráfica, por exemplo, eu sei que o papel é primordial para a gráfica, então é um item que eu sempre vou estar comprando, então é um item regular. Existem também os estoques de segurança. São os estoques necessários para a proteção contra variabilidades na demanda. Então, se eu tenho o papel, por exemplo, é o meu principal produto na minha gráfica. Se ele acaba acontecendo algum problema em falta, vai parar a minha linha, vai gerar custo de máquina parada e queda de faturamento também, prejudicando ali um pouco o fluxo de caixa ali. Então, eu preciso fazer um estoque de segurança. Tem empresas que, hoje em dia, com toda essa questão de crise, o ideal é você não trabalhar com estoque, porque senão você vai estar colocando o teu dinheiro em estoque parado. Hoje em dia, como está essa situação, o ideal é você dar um prazo de entrega, comprar matéria-prima, produzir e enviar. Claro, se a empresa tem um capital saudável, tem um fluxo saudável, ela vai comprar, vai ter essa grande vantagem de ter a matéria-prima em estoque, produzir e já entregar para o cliente. Vai ser uma grande vantagem competitiva contra os outros concorrentes. Então, tem prós e contras de se ter estoque, mas existe esse tipo de estoque também de segurança. Estoques virtuais são os estoques que constam nos sistemas, porém não estão alocados fisicamente em um armazém, livros vendidos pela internet. Então, o estoque virtual é aquele que você vai ter o saldo ali, mas ele não está fisicamente ali. Muitas vezes acontece, você vai numa loja, um material de construção, por exemplo, você vai consultar, não tem naquela loja aquele item, mas está numa outra loja, daí você pega o endereço e vai na outra loja. É um exemplo, né? Estoque virtual. Estoque obsoleto, morto ou evaporado. São estoques deteriorados, ultrapassados, perdidos ou roubados. Então são as perdas, as avarias, né, as perdas que você tem no teu estoque. E também, quando a gente fala em item obsoleto, morto, evaporado, a gente também tem que pensar em questão de validade de alimentos. Também pensa em produto que não sai mais, às vezes o cliente não vai comprar mais aquele item, não vai mais comprar ele fica parado no teu estoque, ele se torna obsoleto. A empresa tem que tomar uma estratégia para poder vender ou então poder encontrar algum cliente potencial que compre este material. Ali o espaço do aluno, vamos colocar a mão na massa. Eu pedi para vocês ali fazer um produto, né? E qualquer indica as suas fases de industrialização. Então você vai pegar um produto e vai dizer, né, quais são as matérias-primas, como ele é em processo e ele no produto acabado. É bem tranquilo esse exercício, pessoal. Tem os vídeos ali também para vocês, uns vídeos para auxiliar, né, vocês no entendimento dessa parte de estoque. Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Não esqueçam de dar ok na chamada lá para garantir a presença de vocês, assistir todos os vídeos e as atividades. Um abraço, sucesso!